Boa noite. Estamos aqui para mais um plantão de português. Eu vou continuar as questões sobre pronomes, porque sábado vocês tiveram mais uma aula sobre algumas categorias de pronomes. É uma matéria muito extensa e a Bárbara pediu para eu tocar em alguns pontos que ela achou importantes para essa aula. Então, eu já planejei essas questões baseadas na aula que vocês tiveram sábado e nas dúvidas que vocês tiveram no sábado. Espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa na medida do possível, se cuidando da família e que essa crise passe logo. Vamos lá, vou começar. Número 1. Que frase abaixo apresenta pronomes possessivos? Um pronome ou mais de um. Letra A. Aqueles meninos são do morro. Letra B. Lá que moram meus amigos, meus irmãos. Letra C. Eu gosto disso. Letra D. Esse é o morro. Letra E. Eu também sou o bambambam. Bam, bam. Bom, pronomes possessivos, como o nome diz, eles apresentam relação de posse, né? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Meus amigos, meus irmãos. O meus representa a posse. Número 2. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado gera ambiguidade, ou seja, mais de uma interpretação possível. Essa foi uma questão que eu coloquei baseada em dúvidas que vocês tiveram na aula sobre ambiguidade e duplo sentido. Então vamos lá. Letra A. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Letra B. Traga-me a tua bolsa para que eu faça a inspeção. Letra C. Estamos felizes com os presentes que ganhamos. A nossa vida agora é mais colorida. Letra D. Amiga, esse teu vestido é muito bonito. Letra E. Como você mantém seus cabelos tão lindos? Bom, de todas essas frases, a frase que gera ambiguidade, ou seja, gera mais de uma interpretação possível, que teria que ser reescrita para solucionar isso, para você saber a quem se refere, é a letra A. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Sua mochila se refere à mochila da Andréia ou mochila do Fabiano? Essa frase deveria ser reescrita de forma que cessasse essa ambiguidade. Número 3. Este inferno de amar, como eu amo, quem mo pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida, e que a vida destrói. Como é que veio a atear? Quando? Ai, quando se há de apagar? Nos textos, os pronomes eu, quem e este são, respectivamente. Letra A. Indefinido, pessoal, indefinido. Letra B. Pessoal, interrogativo, demonstrativo. Letra C. Pessoal, indefinido, demonstrativo. Letra D. Interrogativo, pessoal, indefinido. Letra E. Indefinido, pessoal, interrogativo. Bom, pronome eu, pronome pessoal, né? Onde que ele está na frase? Como eu amo. Eu, pronome pessoal, reto. Então, ele não é indefinido nem interrogativo. Letras
B ou C pode ser a correta. Pronome quem é interrogativo ou é indefinido? Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Tem até uma interrogação no final para comprovar que é o pronome interrogativo. Pessoal, interrogativo, e o este é demonstrativo, não tem jeito. Letra B. Número 3, letra B. Número 4. A desigualdade jurídica do feudalismo, pontinhos, alude o autor, se faz presente ainda hoje nos países, pontinhos, terras, existe visível descompasso entre a riqueza e a pobreza. Tendo em vista o emprego dos pronomes relativos, completam-se corretamente as lacunas da sentença acima com... essa é uma questão de pronome relativo usando o qual, a qual, o que. Então, vocês têm que completar os dois lugares onde tem pontinhos com o qual, a qual, ou com cujo, cuja, porque na segunda é uma relação de posse. Vamos lá. Letra A qual, cujas. Letra B, a que, em cujas. Letra C, a qual, em cuja as. Letra D, o qual, por cujas. Letra E, ao qual, cujas as. Vamos lá. Primeiro, vou ressaltar aqui, fazer esse ponto, que cujas as não existe. Não existe. Pode ser em cujas ou por cujas, a depender do verbo, se o verbo exigir essa preposição. Mas cujas as ou cuja as não existe. Mas vamos começar. Vou ler a frase com os pronomes relativos corretos. A desigualdade jurídica do feudalismo a qual alude o autor, ou a que alude o autor, se faz presente, porque quem alude a alguma coisa. Então, esse a qual pode ser a desigualdade a qual alude pode ser o que tem o acento grave, porque é o encontro da preposição com o artigo, ou pode ser o a que, porque ele exige preposição, alude a alguma coisa, alude a desigualdade. Então, pode ser letra B ou letra C. A desigualdade jurídica do feudalismo a que ou a qual alude o autor se faz presente ainda hoje nos países em cujas terras existe visível descompasso entre a riqueza e a pobreza. Em cujas. Não existe em cuja as. Então, letra B. Questão 4, letra B. Se ficou muito rápido, se vocês não estiverem entendendo o uso dos pronomes relativos que e cujo, o que se refere a um termo anterior, no caso a desigualdade a que alude o autor. E cujas se refere a países, mas o cujas estabelece uma relação de posse. As terras são dos países. E é assim que se usa o pronome relativo cujas. Vamos lá. Questão 5. Da oração que segue, propõe-se que seja feita uma análise e, posteriormente, responda as questões a que ela se refere. Marcos, o André saiu com sua irmã. Aí, letra A.
O uso do pronome possessivo implica em uma duplicidade de sentido? Relate. Letra B. Reescreva eliminando essa ocorrência de modo a torná-la clara e objetiva. Isso eu vou dar mais um tempinho para vocês tentarem responder. Soltou meu fone de ouvido no meio da aula. Não sei se o som tá bom ou não, mas estou tentando falar alto e claro. Já coloquei de volta. Bom, essa questão tem o mesmo problema da questão número 2 dessa frase. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila. O pronome possessivo sua gerou ambiguidade. Marcos, o André saiu com sua irmã. A pessoa que está falando que o Marcos saiu com a irmã, que o André saiu com a irmã do Marcos, ou que o André saiu com a irmã dele mesmo. Entende? Aí você pode reescrever de duas formas, ou colocando que a irmã é do Marcos, ou colocando que a irmã é do André. Marcos, o André saiu com a irmã dele. Que aí tiraria essa dúvida, seria a irmã do André. Enfim, vocês podem tentar reescrever também sendo a irmã do Marcos. Mas, de alguma forma, vocês teriam que eliminar essa ocorrência do sua. Aqui, a letra A duplicidade de sentido é por conta do pronome possessivo, porque você não sabe se essa irmã é irmã do André ou irmã do Marcos. É só para reforçar essa ambiguidade, para vocês entenderem. Questão 6. Conheci que Madalena era boa em demasia. A culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. Procuro recordar o que dizíamos. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Nestas frases acima, o que aparece 6 vezes. Em 3 delas é pronome relativo. Quais? Então, vamos lá. Vocês conseguiram distinguir? O que pronome relativo precisa se referir a alguma coisa que aconteceu antes dele, algum substantivo. O do número 1 é: conheci que Madalena era boa em demasia. Conheci isto. Na verdade, esse que inicia uma oração subordinada substantiva. Ele não se refere a termo anterior. A culpa foi dessa vida agreste que me deu uma alma agreste. A vida se refere à vida. A culpa foi desta vida que a vida deu uma alma agreste. Esse que se refere à vida, termo anterior. Procuro recordar o que dizíamos. O que se refere ao o usado anteriormente. Que esse o está sendo usado como no sentido de aquilo. Procuro recordar aquilo que dizíamos. E o que retornam aquilo. Dizíamos aquilo. O 2 e o 3 são pronomes relativos. Vamos ver o 4. Terá realmente piada a coruja? Será a mesma que se refere à coruja. A mesma, né? A mesma que piava. 2, 3 e 4. E os últimos, vamos ver, porque são só 3, né? 2, 3 e 4 já formaram 3 ques, pronomes relativos. Vamos ver por que os 2 últimos não são. Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Esses 2 ques são iguais ao primeiro.
eles iniciam uma oração substantiva. Eles não se referem a ninguém. Esqueço isso. Entende? Você poderia substituir esse trecho. Que eles me deixaram e que essa casa está quase deserta por esqueço isso. Então, toda essa frase tem a função de um objeto direto do verbo esqueço, que é uma matéria que vocês vão ver mais para frente, verbo. Mas ele introduz uma oração substantiva, objetiva direta. Ele não é pronome relativo porque ele não tem uma referência. Então vamos lá. 6, letra D de dado. 2, 3 e 4. Questão 7. Para a questão a seguir, leia os trechos abaixo. Trecho A. Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados, daí denominarem-se relativos. Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivale a em que. A casa onde moro, igual a em que, foi de meu avô. Trecho B. Onde exprime estabilidade, o lugar em que. Aonde indica movimento, lugar a que. Assinale a alternativa em que o pronome onde esteja em consonância com as prescrições dos dois gramáticos. Letra A. Não sei o setor aonde devo levar a guia de inscrição do vestibular da PUC Minas. Letra B. No início do século, houve um desenvolvimento maior do Sudeste, aonde tudo que se plantava era exportado. Letra C. As mulheres estão cada vez mais modernas, onde eu acho que está a razão para o grande número de separações. Agindo desta forma, sem medir as consequências, logo João verá o lugar onde vai chegar. É o que tenho dito a ele com frequência. Letra E. A convocação da seleção é onde eu não concordo com Zagallo, pois ele é muito autoritário, não aceita opinião. Vamos lá. Só há uma alternativa onde o pronome onde ou a junção com a preposição a, que forma aonde, está usado corretamente. A alternativa correta é a letra A. Não sei o setor aonde devo levar. De acordo com esse trecho B, aonde indica o movimento, lugar a que, aonde devo levar a guia de inscrição. As outras estão erradas por quê? No início do século houve um grande desenvolvimento maior do Sudeste, onde tudo que se plantava era exportado, porque é o lugar em que se plantava, não é o lugar aqui, não é onde você vai. Não tem movimento nessa afirmação. Letra C. As mulheres estão cada vez mais modernas. Onde eu acho que está a razão? Não existe afirmação de lugar para se usar o onde. Não existe essa relação de lugar nessa frase. Agindo desta forma, sem medir as consequências, logo João verá o lugar onde vai chegar. Vai chegar indica o movimento, seria o lugar aonde vai chegar. A convocação da seleção é onde eu não concordo. Mais uma vez, convocação da seleção não é lugar. Não existe circunstância de lugar para você usar o pronome onde. Então, número 7, letra A. Número 8, questão de pronome oblíquo. Preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes oblíquos devidos.
Não, pronome não ajudou, nem pediu nada. Não julgou e nem condenou por isso. Letra A. O, lhe, o. Letra B. O, lhe. Letra C. Lhe, o. Letra D. O, lhe, o. Letra E. O, lhe. O X dessa questão é você saber se o verbo exige preposição ou não. Se você usa o ou o lhe. Se o verbo exige um complemento com preposição, isso é muito da aula de verbo. É muito difícil a gente estudar pronome oblíquo sem estudar o verbo. Porque geralmente ele completa o verbo como objeto direto ou objeto indireto. Quando ele é objeto direto, ele não exige preposição. E nessa forma sintética, né, ele é substituído por o, a, os, as. Se ele exigir a preposição o, a, os, as, vira lhe. E é essa a diferença. Aí o verbo ajudar. Você ajuda alguém. Não o ajudou. Nem lhe pediu nada. Você pede alguma coisa a alguém. Esse verbo pedir, do jeito que está na frase, ele é transitivo direto e indireto. O nada é o objeto direto. O lhe é o objeto indireto. O, lhe. Quem julga, julga alguém. O, lhe, o, não o julgou, nem o condenou por isso. Letra A. O, lhe, o. O único verbo que exige a preposição, e tem a dica porque ele é o único verbo que tem algum complemento aí. Escrito, né, na frase, que é o nada. Não o ajudou, nem lhe pediu nada, porque o pedir você pede alguma coisa a alguém. Esse a é preposição. Então é objeto indireto. O objeto indireto do pronome oblíquo é o lhe. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir me perguntar. Eu acredito que vocês já tenham estudado objeto direto e objeto indireto na escola. A gente ainda não tratou de verbo nem de objeto aqui, mas acaba sendo uma informação importante para você conseguir entender o pronome oblíquo. Número 9. A partir do número 9, as questões são de... A partir do número 9, só tem o 9 e o 10, né? Mas o 9 e o 10 são duas questões de interpretação de texto. Porque, como eu falei, é importante a gente continuar fazendo interpretação de texto de qualquer forma. Todas as aulas vai ter pelo menos uma ou duas questões. Vamos lá. Número 9. O menino ouviu a narrativa de um arqueiro que passou anos e anos treinando a arte do arco e flecha até se tornar um especialista. Ao chegar à reunião com outros arqueiros, encontrou uma extensa parede com inúmeros alvos e flechas cravadas bem no centro deles. O arqueiro ficou impressionado. Não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Era uma proeza, uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos. Quem realizou aquele feito? Havia um garotinho perto dos alvos, e o arqueiro perguntou: Você sabe quem lançou essas flechas? E o garoto disse: Sim, fui eu. O arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era o responsável por tamanha façanha? Então o menino contou como fez aquilo. Primeiro eu jogo a flecha, depois pinto o alvo ao redor. Os ditados populares e provérbios têm a propriedade de sintetizar interpretações sobre fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados por narrativas que contêm quebras de expectativa. Considerando essas informações, o possível provérbio que melhor sintetiza o texto é: A. Não adianta chorar sobre o leite derramado. B. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. C. Cada macaco no seu galho. D.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Bom, essa é uma questão complicada porque eu particularmente não entendi que nenhum desses provérbios fosse exatamente adequado para descrever a situação do texto. O mais adequado é a letra E. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Porque o garotinho jogou a flecha e pintou o alvo ao redor. Né? Quem lançou essas flechas? Ele cometeu uma façanha aos olhos do arqueiro. Do arqueiro que era um especialista e etc e tal. E no fim, ele deu um jeito de. Ele deu um jeito de impressionar o garotinho deu um jeito de impressionar o arqueiro de um jeito peculiar. Não que ele fosse um especialista, né? Ele tem um olho, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não que ele fosse especialista, ele só deu um jeito diferente de impressionar. Essa é a que mais se parece, porque as outras não têm nada a ver. Enfim, espero que vocês tenham entendido mais ou menos a ideia. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Que assim, num lugar onde todo mundo é ignorante, quem sabe um pouco, quem dá um jeitinho, como o menino deu jeitinho aqui, né, nas flechas, né? Ele jogou a flecha e depois pintou o alvo ao redor. Pareceu muito inteligente. Mas é porque o arqueiro não conseguia fazer aquilo. Vamos lá, questão 10. Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e pediu que a escondesse. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta, ele negou tê-la visto, mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nem uma palavra de gratidão. A raposa respondeu: Mas eu seria grata se os gestos de sua mão fossem condizentes com as suas palavras. A moral mais apropriada para fechar essa fábula seria: esta fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram, procuram evitá-las. Desta fábula pode servir-se uma pessoa, a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis. Esta fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que esperam tirar proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam. Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas, na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito de um homem frouxo que reclama de ínfimas desgraças, enquanto ela própria suporta sem dificuldade desgraças enormes.
Essa é mais tranquila de responder, eu acho. Essa tem mais a ver, a alternativa com o texto. Mas eu quis trazer aquela outra, a questão 9, que ela, quando eu preparei a aula, eu fiquei pensando nela, agora eu fiquei pensando nela de novo, porque questões de interpretação de texto nem sempre são muito óbvias, ou, enfim, a maioria das vezes não são. Vão trazer alternativas parecidas, ou você vai ter que escolher a menos pior, às vezes nenhuma diz exatamente o que você acha que tinha que dizer, você tem que escolher a menos pior. No caso dessa questão, não. Essa questão é letra B. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis. Porque ele falou uma coisa e fez outra. Aqui, proclamar é de falar, né? Proclamam ações nobres, dizem que fazem coisas muito nobres, mas na prática realizam atos vis. Com gestos ele transmitiu outra coisa. E as outras alternativas não têm nada a ver. Essa questão de interpretação é mais tranquila. Eu preciso trazer questões de níveis diferentes, questões às vezes até meio mal formuladas, por assim dizer. Eu discordo um pouco, porque isso pode acontecer na prova da ETEC e vocês têm que ler com calma várias vezes e escolher a alternativa menos pior, a alternativa que mais se aproximar com o texto, mesmo que a questão seja um pouco ruim. Então, por hoje é isso. Terminei, acho que a parte de pronomes com vocês. Mandem mensagens se vocês ainda tiverem dúvidas de pronomes, eu posso trazer na próxima semana, com as próximas matérias que a gente for dar. Até onde eu sei, no conteúdo do sábado, vocês ainda não ultrapassaram pronomes, ainda não deram outras classes de palavras. Então, eu estava pensando em fazer uma revisão ou alguma coisa assim, se for do interesse de vocês, com as classes de palavras que a gente deu até agora. A questão que teve uma aluna que pediu sobre pontuação, triste da pontuação. A gente vai ver mais para frente. Não, eu conversei com o pessoal que está elaborando conteúdo de português para vocês, para as aulas de sábado. Não vai dar tempo de ver isso nas aulas de sábado, então a gente vai ver isso aqui no plantão. Eu vou tirar um plantão só para falar de pontuação, mas isso vai ser mais para frente. Eu vou tentar ficar em paralelo com alguns outros conteúdos que serão dados mais para frente. Aí eu falo de pontuação. Então, no mais é só por hoje. Se cuidem, estudem, façam os exercícios, não só de português como das outras matérias. E até a próxima terça-feira.